Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga detalhes da primeira viagem do Papa Leão XIV. Viagem terá dimensão ecumênica e caráter interreligioso. Da casa comum ao lar. CNBB destaca a integração entre as campanhas da fraternidade de 2025 e 2026. Parlamentares retomam as articulações em Brasília. A anistia volta ao debate após prisão preventiva de Bolsonaro. Dia Nacional do Doador de Sangue. Hemocentros de todo o país reforçam um pedido simples, mas urgente. Doar sangue salva vidas. Jogos de hoje com Flamengo e Palmeiras podem confirmar campeão da temporada. Em Portugal, a Catedral do século XVI revela história, beleza e devoção na Diocese do Funchal. Canção Nova celebra 30 anos de evangelização digital com missa e testemunhos. Está no ar o Canção Nova Notícias. Informação com verdade, fé e compromisso. Começa nesta semana a primeira viagem apostólica do Papa Leão XIV, com passagem pela Turquia e pelo Líbano, em memória dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. E em Roma, a sala de imprensa do Vaticano apresentou nesta tarde os detalhes do itinerário. Nossa equipe acompanhou o anúncio e traz as novidades. É a primeira viagem internacional do Papa americano e traz uma forte dimensão ecumênica. Segundo o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, será uma viagem desafiadora a dois países importantes e de tradições antigas. Ele lembrou que a Turquia é a terra natal de São Paulo e sede dos 8 primeiros concílios da Igreja. Já o Líbano é um país onde diferentes religiões convivem e acolhem povos que fogem da guerra e do terrorismo. Bruni citou ainda os papas que já visitaram a Turquia, entre eles João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Sobre a programação, que começa na quinta-feira, 27 de novembro, e segue até o dia 2 de dezembro, informou que o primeiro destino será a antiga cidade de Nicéia. Entre as atividades previstas, Leão visitará mesquitas e igrejas históricas e rezará no porto de Beirute, em memória das mais de 200 vítimas da explosão de 2020. O porta-voz destacou que há, acima de tudo, uma dimensão ecumênica nesta viagem, com encontros do Papa com cristãos de diversas confissões que se reconhecem no Concílio de Nicéia. Entre os momentos centrais está a celebração ecumênica em Nicéia, ao lado do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu. Além do ecumenismo, o diálogo interreligioso será um ponto importante. Leão XIV visitará a presidência de assuntos religiosos e terá um encontro privado na Nunciatura em Beirute com líderes das comunidades muçulmanas e drusa. O Papa falará em inglês durante toda a visita à Turquia e em inglês no Líbano nos encontros oficiais, usando o francês nas celebrações litúrgicas. Está previsto também um encontro com jornalistas a bordo do voo papal para a tradicional coletiva de fim de viagem. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. O assunto agora é solidariedade. A campanha para a evangelização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil arrecada doações que serão distribuídas em ações missionárias e evangelizadoras em todo o país. A campanha para a evangelização 2025 da CNBB traz como tema: Hoje é preciso que eu fique na tua casa. Neste ano, a coleta nacional acontece nos dias 13 e 14 de dezembro, durante as celebrações do terceiro domingo do Advento. Dom João Justino destaca que este é um tempo de renovação da fé e preparação para o Natal. O Filho de Deus que nasce em Belém continua nascendo no coração de tantas pessoas por meio da ação evangelizadora da Igreja. E é no tempo do Advento que a Igreja no Brasil faz a campanha da evangelização. O cartaz apresenta a família de Nazaré batendo a porta, convidando a reflexão sobre abrir a casa e o coração para acolher Cristo.
A CNBB explica que o tema destaca o chamado para acolher Jesus na interioridade de cada pessoa. A proposta também cria uma ponte entre a campanha da fraternidade deste ano, dedicada à fraternidade e ecologia integral, e a de 2026, que vai abordar fraternidade e moradia, conduzindo o povo da casa comum para a casa de cada um. Os recursos arrecadados serão distribuídos em 3 níveis. 45% permanecem na diocese para ação da pastoral local, 20% seguem para a regional da CNBB e 35% serão destinados às iniciativas nacionais de evangelização e às comissões episcopais em todo o Brasil. Nossa tarefa é fazer com que Jesus chegue em todas as casas. Contamos com a sua generosidade. A evangelização é um dos grandes compromissos da Igreja Católica. Não se trata apenas de esperar que as pessoas procurem a fé, mas de ir ao encontro delas como fez Jesus Cristo. A Canção Nova surgiu com essa missão: levar o Evangelho onde muitos não chegam, utilizando todos os meios disponíveis a serviço da Igreja. Evangelizar é uma urgência do tempo presente. Vejam só, nós estamos com 68% de nossa meta na campanha de novembro. Seja sócio evangelizador, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por seu comprometimento. O projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias está em pauta no Senado. A proposta garante integralidade e paridade aos aposentados e estende esses benefícios também às pensões por morte. Em Brasília, a repórter Aline Campelo atualiza essas informações. Boa noite para você, Aline. Oi, Fernanda. Excelente noite de terça-feira para você e para todos que nos acompanham ao vivo. O texto do projeto de lei complementar acabou de ser aprovado aqui no plenário do Senado com 57 votos a favor. O texto estabelece a aposentadoria aos 52 anos para homens e 50 para mulheres, desde que tenham pelo menos 20 anos de exercício nessas funções, além de prever alternativas de tempo de contribuição e a contagem de mandato classista como tempo de serviço. A medida pode impactar mais de 400 mil agentes em atividade em todo o país. O ministro interino da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que, com essa aprovação, o governo vai recomendar veto ao presidente Lula. E, caso o Congresso derrube o veto, o Planalto recorrerá ao Supremo Tribunal Federal. Agora, um outro assunto, em entrevista coletiva, também aqui no Senado Federal, agora à tarde, Davi Alcolumbre e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, anunciaram que a sabatina do chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, será no próximo dia 10 de dezembro. Além de passar por sabatina na CCJ, Messias precisa ter o nome confirmado no plenário com maioria absoluta de votos, ou seja, com 41 senadores dos 81. A gente vai seguir acompanhando essas e outras notícias, direto aqui da capital federal. Eu volto com vocês no estúdio. Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para vocês em Brasília. A discussão do projeto de anistia ganhou novo fôlego após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O tema havia parado no Congresso depois da apresentação de um texto que reduzia as punições, mas deixava de fora o perdão completo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não apresentar recursos contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Os advogados avaliavam ingressar com embargos de declaração, que são pedidos de esclarecimento sobre a decisão dos ministros, mas o prazo se encerrou ontem. Agora, a alternativa possível é a apresentação de embargos infringentes, que podem alterar o resultado do julgamento. Na Câmara dos Deputados, parlamentares do PL e aliados decidiram intensificar as discussões sobre o projeto de lei de anistia. Eles rejeitam o texto da chamada dosimetria e defendem uma proposta para perdoar todos os envolvidos nos processos de tentativa de golpe que tramitam no Supremo Tribunal Federal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tema será levado aos líderes da Câmara dos Deputados e ao presidente Hugo Mota.
Em reunião na noite de ontem, parlamentares do PL, partido do ex-presidente, anunciaram uma mobilização em defesa da anistia. Saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único, a partir desse momento, é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e em tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. O líder do PT na Câmara afirmou que o partido vai trabalhar para derrubar qualquer proposta que tenha como objetivo anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu, inclusive, apelo aqui, tá aí, apelo ao presidente Hugo Mota que não cometa esse erro, para não dizer que a gente não falou, brutal erro que seria pautar qualquer coisa. Não é só anistia ampla, geral e restrita. Qualquer coisa que signifique redução de penas do Bolsonaro. A Organização Mundial da Saúde define a resistência antimicrobiana como uma crise silenciosa. Um novo estudo acendeu o alerta. O uso incorreto de antibióticos está aumentando o risco para a população e pode comprometer tratamentos no futuro. Evelyn buscou ajuda no pronto-socorro em julho deste ano, por conta de uma sinusite. No momento, foi receitado um antibiótico, mas o que ela não esperava era que a medicação fosse fazer mal, sendo necessário tomar outro antibiótico para melhorar o quadro. Então, assim, eu acabei tomando 2 tipos de antibióticos diferentes num curto espaço de tempo ali de 10 dias. Esse uso de antibiótico, dos 2 tipos de antibiótico, acabou deixando meu sistema imunológico muito fraco. O uso incorreto de antibióticos em ambientes hospitalares foi tema de uma recente pesquisa que avaliou 104 hospitais públicos e privados em todo o Brasil. O levantamento mostrou que muitas unidades não utilizam protocolos corretos para a recomendação deste tipo de medicamento, o que pode colocar a saúde de muitas pessoas em risco. A pesquisa Uso Racional de Antimicrobianos no Brasil foi realizada pelo Instituto Qualisa de Gestão e mostrou que mais de 87% dos hospitais públicos e privados analisados utilizam antibióticos de forma empírica, ou seja, por observação clínica, sem exames específicos. E esse uso irracional dos antimicrobianos foi fazendo com que cada vez mais essas bactérias fossem ficando resistentes. A indústria farmacêutica não vem mais desenvolvendo novos antibióticos. Então, hoje nós chegamos num limite, ou a gente começa a tomar uma decisão em cima dessa situação, ou realmente nós vamos começar a criar o que chamam de superbactérias, ou seja, nenhum antibiótico mais vai dar conta disso. E o que fazer diante do uso inadequado de antibióticos em muitos hospitais? Segundo a pesquisadora Mara Machado, o ideal é que o paciente também questione a prescrição e que os médicos sigam protocolos antes de receitar este tipo de medicamento. Hoje nós temos uma condição de tecnologia onde os laboratórios de microbiologia dão o direcionamento de quando começar o antibiótico, qual o antibiótico e quando parar o antibiótico. Só que falta o controle dos gestores das instituições e falta também uma discussão um pouco mais aberta, ética, bioética, junto aos profissionais médicos. No Dia Nacional do Doador de Sangue, hemocentros de todo o país fazem um apelo urgente. Doar sangue salva vidas, mas ainda falta quem se disponha a dar esse gesto que pode ajudar a mudar a história de muita gente. Entre os voluntários que passam pelo Hemominas diariamente, Lorena tem um motivo especial. A minha mãe precisa de doação de sangue porque ela vai fazer uma cirurgia e ela precisa de uma bolsa reserva. Então a gente
divulgou bastante, tem bastante gente vindo doar hoje por ela, mas claro, a gente pediu de todos os tipos sanguíneos, porque se não ajudar ela, ajuda outras pessoas que precisam. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até maio deste ano, o Brasil registrou mais de 831 mil doações, o que representa um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período dos 2 anos anteriores. Números importantes, mas que ainda não garantem estoques estáveis o ano inteiro. A Organização Mundial da Saúde ela estabelece que um país ele tenha aproximadamente 3% da população doando sangue regularmente, né? No país a gente tem mais ou menos entre 1 e 1,6% da população e em Minas um pouco mais, 1,8%. Então é muito importante, né, que a população, as pessoas que nos acompanham, elas tenham esse hábito da doação frequente ao longo do ano, para que a gente sempre tenha os estoques em níveis ideais e aumente esse percentual aí. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, saudável e que tenha mais de 50 quilos, pode fazer a doação de sangue. O processo é seguro e rápido, dura em média 10 minutos. Depois de coletada, cada bolsa é separada em até 4 componentes que podem beneficiar diferentes pacientes. Com a aproximação do período de festas e férias escolares, a preocupação da instituição em relação ao estoque aumenta, em especial para as bolsas de sangue com fator negativo. Ao longo do ano a gente tem alguns períodos, né, de sazonalidade, que a gente costuma chamar, onde ou os estoques caem muito em função do baixo comparecimento ou a demanda aumenta. Então, no final do ano, a gente tem as duas questões juntas, né? A gente tem uma demanda aí que aumenta por conta das festividades do fim do ano e às vezes as pessoas acabam viajando e nisso acontecem alguns acidentes, então eleva a necessidade por hemocomponentes e, por outro lado, a gente tem um período de férias escolares, onde as pessoas acabam viajando e não comparecendo às unidades. Doadora há alguns anos, Francis Lane deu uma pausa na rotina corrida para fazer a sua parte. A terapeuta sabe que um ato simples para ela representa esperança por uma transfusão. Doar o nosso tempo para uma outra pessoa que realmente está precisando. A gente não sabe onde que esse gesto nosso vai chegar, mas Jesus sabe. Para quem deseja fazer parte desta corrente do bem, a doação precisa ser agendada. Ela pode agendar a sua doação pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGF Cidadão. Incêndio, inundações e cancelamento de voos. Confira os assuntos que foram destaque no mundo nesta terça-feira. Em Bangladesh, um incêndio de grandes proporções devastou uma comunidade pobre na capital de Dhaka. Foi na noite de terça-feira. 16 carros de bombeiros foram mobilizados para conter as chamas. A comunidade de Korail fica no centro da capital e é rodeada de prédios sofisticados. 80 mil moradores, muitos deles migrantes, vivem na região. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Na Índia, a terça-feira foi marcada por cancelamento de voos no aeroporto da capital Nova Delhi. As operações foram interrompidas por causa de nuvens de cinza de um vulcão em erupção na Etiópia. Diversos voos para o Oriente Médio, incluindo Kuwait e Abu Dhabi, foram cancelados. O vulcão entrou em erupção no domingo e lançou colunas de cinza de até 14 quilômetros de altura. As aeronaves que sobrevoaram as localidades após a erupção terão que passar por avaliação técnica. Na cidade de Gaza, as fortes chuvas complicaram ainda mais a vida dos palestinos que, desde o início da guerra entre Hamas e Israel, moram em tendas improvisadas. A inundação transformou ruas em córregos. Essa palestina diz que passou a noite sem dormir por causa dos vazamentos e da água da chuva que entra por todos os lados. Grupos de ajuda humanitária afirmam que a situação é urgente e que são necessárias 300 mil novas tendas para suprir os danos. E tem inundação também aqui no Brasil. A situação é de emergência em cidades gaúcha e catarinense. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, um temporal de granizo atingiu mais de 5 mil casas. A Prefeitura mobilizou equipes da Defesa Civil para mapear os estragos, distribuir lonas e atender as famílias que tiveram as casas destelhadas.
Em Santa Catarina também choveu forte. A Defesa Civil fala em 33 municípios atingidos pelos estragos e pelo menos 130 pessoas desalojadas. Em Luiz Alves, dezenas de casas ficaram completamente inundadas. A semana vai seguir na rota dos temporais e te digo mais, é vento para tudo quanto é lado, viu? Essa condição irá se concentrar em quase todas as regiões do país, desde o norte, na região central, sudeste e até o sul da Bahia. Amanhã chove forte em Porto Seguro e o volume deve ser de 80 milímetros. É muita chuva para um dia só. A máxima pode chegar aos 28 graus por lá. Essa ventania também se concentra aqui no Sudeste e o alerta também alcança o Vale do Paraíba. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um aviso para fortes rajadas de vento na região. As chuvas seguem atuando por boa parte do Espírito Santo e também Minas Gerais. Subindo para o Nordeste, já dá para imaginar o sol brilhando na região. Em Teresina, hoje teve um calorão de 40 graus e amanhã pode ficar na casa dos 38. No Maranhão, 31. Do lado de cá do mapa, a boa notícia é para o Amazonas, onde as chuvas vão dar uma trégua, mas ainda podem ocorrer em algumas partes de maneira fraca. Já no sul do Pará e no Tocantins, essa chuvarada ainda se intensifica com um tempo muito abafado por lá. Vamos agora dar aquele giro pelo país e conferir algumas temperaturas. Máximas de 26 graus no Rio de Janeiro e 33 em Salvador e Cuiabá. Um bom descanso para você e até amanhã. A Diocese de Palmares, em Pernambuco, realizou a Romaria do Sagrado Coração de Jesus. A peregrinação reuniu fiéis de várias paróquias da região e marcou o encerramento do mês dedicado ao Sagrado Coração, com missa campal e momentos de adoração. A Romaria Diocesana do Sagrado Coração de Jesus movimenta a igreja local e atrai a participação de muitos jovens. O dia da Romaria é esperado pelas famílias de Palmares, que se reúnem em clima de festa. É a primeira vez que eu venho, é meu primeiro ano aqui na Romaria. E é muito importante para mim porque é uma forma de eu me aproximar de Cristo. É um momento de fé, esperança, de agradecer, né, a Cristo, o Rei do Universo, por todas as bênçãos que Ele tem realizado na minha vida, na vida da minha família. O andor deixa a catedral e atravessa as ruas da cidade. Músicas e orações animam o caminho e mudam a rotina sempre tranquila de Palmares. A multidão chega à BR-101 e toma um trecho que precisa ser interditado para os carros. O destino do povo fiel é o Santuário do Sagrado Coração. Após 6 quilômetros de caminhada, o andor atravessa o mar de gente e é posicionado ao lado do altar para a celebração eucarística. O bispo Dom Fernando Barbosa presidiu missa ao lado do bispo emérito, Dom Genival de França. Na homilia, Dom Fernando ressaltou o amor misericordioso e compassivo de Jesus. Para nós é motivo de fé, de esperança e de rendermos graças a Deus pelas bênçãos derramadas sobre a igreja de Palmares ao longo desses 25 anos. E a diocese toda se une numa expectativa muito profunda, numa ansiedade espiritual, um desejo de congregar. A Romaria Diocesana do Sagrado Coração se consagra como um momento importante não somente para a fé local, mas para o estado de Pernambuco. Olha, a Canção Nova comemora 30 anos de presença no ambiente digital. Uma história que começou ainda nos primeiros passos da internet no Brasil e que desde então se tornou mais uma ferramenta para evangelizar. Padre Jonas, aguenta firme, meu filho, com certeza, né? Porque a vontade de desistir é muito grande, né? Assim como milhares de pessoas no mundo, Pedro foi alcançado pela evangelização digital. Na manhã de hoje, uma missa com colaboradores e missionários celebrou o avanço na missão de ensinar por meio das redes sociais. O cofundador Wellington Silva Jardim lembra com carinho a postura visionária de Padre Jonas Abib. Foi quando ele falou assim, então chegou esse momento. De tudo que o mundo vai nos oferecer, vamos tirar o bem para nós e vamos evangelizar por meio dessa internet.
achou que o mandato dele que foi cumprido. Alegria compartilhada por Jorge, que também estava nos primórdios. O ano era 1995, início da internet no Brasil. Diante da realidade da época, reconhece que todo o trajeto e conquistas foram conectados pela graça de Deus. Se nós caminhamos de acordo com aquilo que Deus nos dá, nós temos condições de estar alcançando também as tecnologias para estar levando o Evangelho do Senhor. Há 30 anos no digital, a Canção Nova acompanha a evolução tecnológica. No comércio do João, por exemplo, sua principal companhia fica a um clique. O farmacêutico João deixou a região metropolitana do Rio de Janeiro para morar no Vale do Paraíba. Conheceu a Canção Nova por meio das telas da TV. Abriu um novo negócio há um ano em Lavrinhas e, por muitas vezes, dúvidas e anseios foram dissipados por mensagens na programação online. A minha alegria era a Canção Nova, porque eu ficava aqui sozinho, triste, início, né, bem difícil. Então, a Canção Nova foi sempre a minha companhia. Padre Jonas dizia que todos os meios de comunicação deveriam ser utilizados para evangelizar, proporcionar principalmente o encontro pessoal com Cristo na eficácia do Espírito Santo. Nós temos que andar rapidamente, evoluir como os meios evoluem para não deixarmos a palavra de Deus para trás, porque Jesus tem que estar sempre à frente. Júlia, jornalista do site noticias.cançãonova.com, praticamente cresceu junto com a presença digital na comunidade. Hoje, sua trajetória se conecta ao trabalho de produzir e fortalecer a evangelização nas redes. É levar esperança para as pessoas, não levar só notícias que deixam as pessoas para baixo ou que criem um sentimento de pânico, de medo. Trabalhar aqui na Canção Nova foi um divisor de águas da minha vida. Me aproximou ainda mais da minha religião, da minha fé. Com o digital sempre atualizado, Júlia cresce junto com a missão. E João, no comércio, acompanha tudo pelas redes. A Canção Nova investe em tendências online e se organiza para lançar uma nova plataforma de evangelização. Temos spoiler. Nós já estamos em pesquisa, nós já estamos estudando os meios de utilizarmos a IA e tudo o que há de vir em favor da evangelização. Nós traduzimos uma palestra do Padre Jonas para o espanhol. Ficou belíssimo. E parabéns a todos os colegas que trabalham nessa área digital, né? É um trabalho imenso, muito bonito e evangelizador. Com certeza. Em Portugal, nossa equipe visitou a Ilha da Madeira e conheceu a Sé do Funchal, construída no século XVI e considerada o principal templo religioso da região. Um espaço de fé e contemplação que revela o coração espiritual da cidade. Confira na reportagem de Graciele Reis com imagens de Reinan Barbosa e William Brizola. Erguida no início do século XVI, a Sé do Funchal é o coração espiritual da cidade e um dos maiores tesouros da arte sacra portuguesa. Foi consagrada em 1517, tornando-se o primeiro templo da Diocese do Funchal. Na época, uma das mais extensas do mundo, abrangendo as novas terras encontradas pelos portugueses. A fachada em cantaria do Cabo Girão guarda séculos de história. Cada detalhe conduz o olhar a uma beleza que fala também a alma. É o maior monumento da nossa região e por isso também é um lugar obrigatório daquelas, digamos, 10 coisas básicas que a pessoa tem que, ao visitar a Ilha da Madeira, faz parte de visitar a Catedral do Funchal. É um lugar obrigatório, não só para os madeirenses entrarem, rezarem, visitarem Nosso Senhor, descansarem, para voltarem para o trabalho depois do almoço. É um lugar também de encontro, de descanso, de espiritualidade. Visitar essa catedral não pode ser de qualquer modo. Um guia orante traça um percurso a fim de que o visitante faça orações próprias em cada espaço do templo. Por exemplo, diante da pia batismal recorda o próprio batismo. Na capela do sacrário, adora o Santíssimo Sacramento. Ou em cada um dos altares laterais, é possível pedir a intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Já o retábulo do altar-mor, com 12 pinturas flamengas, retrata a paixão, a ressurreição
e cenas eucarísticas, numa síntese da teologia e beleza. Oferecemos também um panfleto de uma visita espiritual, para que as pessoas tenham consciência que isto não é um lugar qualquer, não é um museu, não é uma coisa antiga, mas é uma paróquia das 96 paróquias da Ilha da Madeira e do Porto Santo, onde muita gente vem cá. Há 4 missas ao longo do dia, sempre bem compostas, com muita gente, desde as 8 da manhã, 8h30, 11 e 5h30 da tarde. A Sé do Funchal, no centro da cidade, ostenta traços de diferentes estilos arquitetônicos e artísticos. É a principal igreja da Madeira, com patrimônio de valor inigualável. O teto em madeira de cedro em estilo mudéjar é uma das joias mais admiradas da Sé. O seu restauro recente revelou a delicadeza dos entalhes e a harmonia das formas, lembrando que a beleza também é caminho de fé. Estes tetos mudéjares com uma inspiração, digamos, islâmica cristã, com estas linhas de estrelas, muito próprio, parece, das mesquitas. Depois também temos quadros flamengos, temos o maneirismo, por exemplo, este retábulo é maneirista, e depois temos a Capela do Santíssimo, que é barroco. Para além da riqueza artística, a Catedral do Funchal é um verdadeiro refúgio espiritual no meio da cidade. Entre o movimento das ruas e o ritmo do trabalho, o templo oferece silêncio e paz a quem entra para rezar, descansar o coração ou simplesmente contemplar. Mais de 5 séculos depois, a Sé do Funchal continua viva, lugar de oração, memória e comunhão. Entre a história e a atualidade, permanece como sinal da fé de um povo que faz da beleza uma forma de louvor. Uma beleza de lugar, né? Olha, reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Daqui a pouco tem o programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná, às 8 horas. Às 9, o Reinflama e às 10, o PHN. Boa noite e paz para você. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.